Pessoal, vamos começar mais um AviCast trazendo um tema muito quente. O Enem. O Enem está muito próximo e existe um de seus componentes que todos os anos vai até 1000. A prova de redação. Hoje temos uma convidada muito especial, uma professora muito experiente em bancas de vários vestibulares. Professora diretora do curso Redigir, que faz um excelente trabalho com os alunos que conquistam grandes resultados e nos ajudou a fundar o Colégio Avicena lá em 2019. Professora Alessandra Malinverni, seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Rafa. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui para a gente falar do Enem, para essas lembranças boas, né, de fundação do Colégio Avicena. Como é bom a gente fazer um trabalho assim de excelência juntos, né? Que legal, professora. Então, é claro que no Redigir você desenvolve um trabalho ao longo de todo o ano, né? Os alunos praticam bastante, tem várias aulas, correções, feedbacks, inclusive vocês têm um portal online que é super legal, né? Ele é incrível, assim, é o que os alunos mais curtem, assim, é entrar nessa plataforma exclusiva do Redigir e também ter contato com os corretores ali e poder discutir o texto, assim, diretamente com a corretora, que são corretoras também muito experientes em banca de vestibular. Porque redação não tem jeito, precisa praticar bastante, precisa aprender com os feedbacks. Sim. Então, por que eu estou dizendo isso? Não dá para a gente resumir um curso fantástico como o do Redigir de um ano em uma conversa de alguns minutos, mas vamos tentar trazer aqui alguns pontos quentes, aquilo que é sugerido que se faça e aquilo que deve ser evitado. Então, prof, se você puder explicar para a gente, de maneira simples, como é a redação do Enem, as suas particularidades, para a gente entender um pouco melhor. Perfeito. Então, vamos começar pensando no tema, que é aquilo que causa maior ansiedade, assim, dos estudantes, né? Embora a gente não indique ficar aí ansioso tentando acertar o tema, nada disso, mas é uma parte muito importante ele conseguir até no momento da prova olhar com clareza qual que é o tema que vai ser abordado ali. Então, qual é o tipo de tema que o Enem ele vai pegar? Sempre um problema relacionado à sociedade brasileira. Então, é importante já ir sabendo disso, né? O que você vai ter ali na prova do Enem é um problema. É um problema, não é uma coisa boa. Nunca vai ser uma reflexão acerca de uma questão, então, que seja positiva. Uhum. Mesmo que a frase temática apresente algo positivo, como, por exemplo, que foi um tema do Enem, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Olha, maravilhoso, coisa boa. Mas o que você vai ter que escrever é por que no Brasil o acesso ao cinema não é democratizado? Então, uma coisa muito importante é entender que o tema do Enem ele vai se pautar num problema social importante relacionado ao Brasil, não é? Pode ser de ordem política, econômica, social, cultural, mas um problema sobre o qual você vai ter que discursar e, muito importante, que a única banca que exige isso é o Enem, apresentar uma proposta de intervenção para tentar minimizar ou até solucionar esse problema. Essa parte é sempre na conclusão do texto. Sempre na conclusão. Na verdade, não é uma exigência, assim, não é obrigatório que se faça a proposta de intervenção na conclusão. Não é obrigatório. Você pode até propor em outros momentos do texto. Certo. Mas é muito recomendável, né, que você faça na conclusão. Sim. Até para dar tempo de você discutir as causas desse problema, consequências desse problema, como que ele se manifesta na sociedade brasileira. E aí, sim, lá na conclusão, apresentar a proposta de intervenção. Então, se fosse para a gente destrinchar a redação, geralmente são 4 parágrafos. 4 parágrafos. É claro, novamente, né, possível. Você até pode fazer pode mudar um pouco a receitinha parágrafos, do bolo. Mas assim, o ideal é que você não mude essa receita, né? Como você tem ali muitos corretores, então o ideal quando há treinamento é observado uma receita, assim, é uma estrutura fixa. Né? Não estou falando aqui de estrutura fixa, não estou falando de redações prontas que você tem que trabalhar, não é isso. Mas existe uma estrutura que deve ser seguida que é muito segura para você. Para que arriscar? Então, quando a gente fala assim, não arrisque, deixa o seu corretor feliz. O que é deixar o seu corretor feliz? É você utilizar, por exemplo, são 4 parágrafos, porque aí dá tempo de você argumentar muito bem. Na introdução, já apresentar o tema. Entendeu? Isso é muito importante, gente. Assim, as palavras que estão na frase temática, assim que você fizer a leitura, já circula essas palavras e coloque este tema já
na introdução do seu texto. Usando as mesmas palavras? Você pode usar as mesmas palavras. Para deixar claro que assim, você compreendeu qual é o tema. Exatamente. Tá. Você vai pegar aquelas palavras e colocar ali. A hora que você estiver montando a tese, você já apresenta a sua linha de raciocínio colocando as palavras da frase temática. Então, acho que essa é uma pílula valiosa. Já na introdução, você cita o tema usando até mesmo as mesmas palavras. Você pode usar até as mesmas palavras. Então, por exemplo, o ano passado eu poderia abrir lá falando sobre os direitos humanos e mostrar que, entretanto, o Brasil não está em consonância com os direitos porque não há valorização dos povos tradicionais no Brasil. Pronto, sabe? Aí você citou as palavras que estão ali na frase temática. E importante, depois que você apresentou essa tese, utilizando as palavras que estão no tema, você vai apresentar 2 argumentos, né? No Redigir a gente chama até de subtema. Subtema 1, subtema 2. Mas são 2 argumentos que você vai citar para desenvolver ao longo da sua redação. Então, isso, quando a gente fala assim, deixa o seu corretor feliz, porque ele vai olhar que o projeto de texto já está sendo elaborado já na introdução. Então, apresentou o tema, tá, já entendi que o corretor, então, que o aluno, o candidato, na verdade, ele já apresentou a frase temática. Agora, ele vai apresentar os 2 argumentos que serão desenvolvidos ao longo do texto. E aí, no segundo parágrafo, você traz o primeiro argumento. Perfeito. E no terceiro parágrafo, o segundo argumento. O segundo argumento. E explora mais. E vai explorando, né? E eu sempre dou a dica de você fazer 4 passos, né? Quando você vai para o parágrafo de desenvolvimento. O primeiro passo é você apresentar exatamente o problema que você citou, esse argumento que você citou na introdução, né? Você apresenta no primeiro passo, relaciona esse problema a um repertório sociocultural, né? Esse é um dos caminhos. No terceiro passo, que é muito importante, você analisar como esse repertório se manifesta em relação ao tema ou na sociedade brasileira. Seriam as implicações? Implicações. Então, por exemplo, eu vou apresentar um repertório do qual eles gostam muito lá, que é o Bauman. Vou falar que existe na sociedade brasileira uma transposição da lógica capitalista nas relações interpessoais, em que o lucro muitas vezes é mais importante do que a vida humana, do que a dignidade humana. Certo. Tá. Isso eu não falei ainda de povos tradicionais, correto? Certo. Aí eu vou interligar isso, ou seja, eu preciso mostrar como é que esse repertório que eu acabei de falar, ele se manifesta no tema. Então, sob essa perspectiva, é possível observar que muitas empresas exploram a terra sem se preocupar com a dignidade dos povos tradicionais. Ou seja, aquele repertório geralzão do Bauman, ele está servindo para falar dos povos tradicionais. Um mesmo repertório como esse, por isso que eu falo assim, estude repertórios amplos, porque ele vai se encaixar em temas muito diferentes. Uhum. Quando caiu a questão do cinema, que eu falei agora há pouco, muitos alunos usaram esse mesmo repertório. Por que o povo brasileiro, muitos cidadãos brasileiros não têm acesso ao cinema? Porque eles não têm condições financeiras. E, obviamente, as grandes indústrias de cinema estão mais preocupadas, porque elas têm que sobreviver, inclusive, né? Estão mais preocupadas em lucrar com o cinema do que necessariamente em levar cultura a toda a população. Encaixou o mesmo repertório dos povos tradicionais para a questão do cinema. Entendeu? Então tem que ficar claro isso. Aí como é que se manifesta isso no tema? Então vamos voltar. Primeiro eu apresento o problema, aí eu relaciono esse problema a um repertório e, na sequência, eu demonstro claramente como que esse repertório aparece no tema. Como é que ele se manifesta? Como ele se relaciona com o assunto que a gente está discutindo. Exatamente. Legal. Aí sim, o último passo, aí você fecha o raciocínio. Fecha o né? raciocínio e repete esse mesmo ciclo, digamos assim, no terceiro parágrafo. Perfeitamente. Faz exatamente assim. Né? É claro que o repertório você pode colocar no primeiro passo, no segundo ou no terceiro. Mas é recomendável que se coloque no segundo, porque dá tempo de você fazer todo esse trajeto, sabe? Apresentar a linha de raciocínio, qual é o problema que você vai discutir, qual repertório está relacionado a este problema, como é que ele se manifesta na sociedade e fechar a linha de raciocínio. Aí você fica preparado para já pensar numa proposta de intervenção. Que é o quarto parágrafo, que é a conclusão do seu texto. Exatamente. Tá. E nessa proposta de intervenção, qual seria o passo a passo recomendado? Aí é passo a passo que gente tem que decorar isso que eu estou falando. É uma estrutura, porque você tem 5 elementos para colocar. Você tem que colocar o agente interventor, ou seja, quem é que vai agir para que esse problema deixe de existir. O que será feito
E a gente tem que colocar assim, essa proposta, essa ação, ela tem que ser concreta, não pode ser nada muito abstrato e vago. Eu preciso saber o que vai ser feito, como vai ser feito, que é o modo meio, e com qual finalidade. Depois que eu pensei agente, ação, modo meio e finalidade, aí eu vou pensar num detalhamento. Então, qual que é a sugestão assim, muito importante? É seguir esse passo a passo, mas estruturar nessa sequência que eu vou falar agora. Tá? Primeiro, apresenta o agente e, na sequência, já faz um detalhamento desse agente. O agente é geralmente o governo, ou não? Geralmente. Então, vamos colocar nas costas do governo, mais ou menos por aí. Dificilmente você vai ter um tempo, porque como é um problema brasileiro, a gente está pensando no problema da sociedade brasileira, muitas vezes, na maioria das vezes, é o próprio Estado que vai ter que resolver esse problema. Certo. Tá? Mesmo que você tenha argumentado que o Estado negligencia o setor, né, tem muita gente falando isso, se você colocou o Estado como negligenciando um setor, como é que você vai colocá-lo como agente? Não tem problema nenhum. Tá. Se ele negligencia, a minha proposta é que ele pare de negligenciar. Sim. Então, vou colocar lá, geralmente o Estado dá muito certo. Eu vou detalhar esse agente, por exemplo, o Estado, de acordo com o tema que eu estou trabalhando. Então, eu coloco lá, cabe ao Estado, principal responsável em garantir o direito de todos os povos. Se eu vou falar de cinema, para a gente continuar no mesmo exemplo, cabe ao Estado, principal responsável em levar cultura a toda a população. Então, você já garante detalhamento. Deu a responsabilidade. Ali. Perfeito. Legal. Agente e detalhamento. Aí você vai colocar a ação. Eu vou recomendar uma coisa importante, assim, não use conscientizar ou respeitar como ação. Use como finalidade. Essa dica é quente, hein? Essa é muito importante, porque existem temas em que conscientizar e respeitar são verbos que a banca vai aceitar. Em alguns temas, a banca não vai aceitar, porque ela vai achar genérico demais, dependendo do tema. Então, qual é a sugestão? Não use. Não vamos arriscar. Não arrisque. Certo. Tá? Então, você vai colocar um verbo que vai mostrar uma ação concreta desse Estado ou desse agente. Feito isso, agente, detalhamento, ação. Né? Ponto final. Aí você vai colocar a seguinte frase. Tal ação deve ser realizada por meio de. Porque aí você... Isso pode decorar aí, viu, gente, essa frase. Porque é exatamente assim, uma receita. Aí você vai... Por que isso? Porque para você anunciar explicitamente que você vai apresentar o modo meio. Ou seja, o modo como essa ação vai ser colocada em prática. Tá. Então você fala o que deve ser feito e depois como será feito. Como será feito. Tal ação deve ser feita por meio de, coloca o modo, vírgula, com a finalidade de e coloca a finalidade. Legal. E assim você fecha uma conclusão fantástica. Aí fechou a proposta de intervenção, mas ainda não a conclusão. Ah, tá. Vamos lá. Por quê? Vamos lá. Eu já garanti nota máxima. Fazendo isso, agente, detalhamento do agente, ação, modo, meio e finalidade, eu já garanti os 5 elementos para chegar à nota máxima de proposta de intervenção. Mas para eu fechar o meu texto e garantir a nota máxima, inclusive na competência 3, que tem a ver com o projeto de texto estratégico do seu texto, você precisa fechar o seu raciocínio. Né? Então, eu apresentei a proposta de intervenção, agora eu vou fechar o texto. Como é que a gente fecha o texto? Com algo que eu vou chamar de perspectiva futura. Ou seja, efeito do efeito. Vou falar mais claramente. O que significa isso? Você vai terminar mostrando qual será o efeito positivo dessa proposta de intervenção no geral. Então, por exemplo, eu propus que o Estado, então, atendesse aos direitos dos povos tradicionais, fiscalizando as terras, etc., etc. Qual que é o efeito final disso? Dessa forma, será possível garantir o direito de todos os povos e atingir, se eu comecei com direitos humanos, e atingir a proposta preconizada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que eu quero dizer com isso? Você termina mostrando o que futuramente vai acontecer caso essa proposta seja colocada em prática, tá? Então, e simples assim. Terminou a proposta de intervenção, ponto na mesma linha. Dessa forma, será possível garantir acesso ao cinema e atingir a meta preconizada pela Agenda 2030. Então, o que eu quero dizer? Apresenta ali uma perspectiva futura, retomando o contexto que você usou para abrir sua redação. Essa parte, a conclusão, parece bastante receitinha mesmo. Sim.
A conclusão, ela é muito receita. Assim, existe uma estrutura fixa, eu quero dizer. Se a gente pegar redações que fizeram sucesso, não sei, redações que tiraram 1000, Sim. e a gente ler, analisar essas redações, a conclusão vai estar desse modo? Vai estar exatamente assim. Então essa é uma boa referência para usar como exemplo. Você tem uma cartilha do participante que o INEP sempre solta aí para ser. E aí ele vai selecionar umas 10 redações. Você, quando observa ali a proposta de intervenção, ela vai ter esse formato. O agente. Então, exatamente. O que é óbvio que o que vai mudar vai ser o conteúdo disso tudo. Sim. Né? Mas a estrutura, ela é fixa e ela é a mesma. Legal. Posso fazer de outra forma? Pode, mas é arriscado. É arriscado, talvez dê certo. Talvez dê certo. Mas talvez só ano que vem, né? E Só a gente no não quer isso. próximo ano. Então, você utilizar as palavras corretas para entender qual é o elemento que você está usando, é uma estrutura fixa e que ajuda muito até o corretor ler, entender tudo que você está colocando ali. Na minha visão, não existe nada melhor do que ouvir grandes corretores, ouvir grandes professores, pessoas que entendem muito do assunto, praticar a redação e colher o feedback. Isso é o número 1. Sim. Mas é claro que você ler redações que fizeram sucesso, redações que tiraram nota máxima, também é uma grande maneira de você usar como referência, de você aprender. É maravilhoso, porque isso dá até segurança, porque assim, às vezes os nossos alunos acham, como eles estão lá batalhando muito, querendo muito a nota 1000, ele vai ler uma nota 1000 e ele acha que o texto dele está muito distante da nota 1000. Quando ele lê uma nota 1000, ele percebe que o texto dele é nota 1000 também. Legal. Ele vê que nossa, olha, eu também faço isso, veja como eu escrevo dessa forma. Ele consegue ver a estrutura do texto dele, que ele está tanto trabalhando, acontecendo nas redações selecionadas pela própria banca. E talvez tenha diferença, mas não vai ser tão grande quanto ele imagina no primeiro momento. Não, você pode ter diferença, por exemplo, a gente estuda uma quantidade X de repertórios. Uma coisa que eles amam no Redigir é estudar repertório sociocultural. Então, eles têm a bagagem deles de repertório. Quando ele vai ler uma outra redação de um outro candidato, aquele candidato vai ter um outro repertório dele ali. Então, o que pode mudar, e o que muda, é o conteúdo. No entanto, a estrutura ele vai perceber que é a mesma. Está no caminho certo. Que exato, legal, que legal. Exato. Agora, uma dúvida comum que nós também vemos em vários alunos. Vale a pena começar pelas questões ou começar pela redação? Dúvida cruel. Situação ideal. Situação ideal é começar pela redação. Certo. E eu digo isso porque é muito importante, porque a redação você vai ficar muito tempo em cima dela, você vai ficar 1 hora só em cima da redação e de fato é uma das questões do primeiro dia que mais gera ansiedade. Então dificilmente você vai encontrar um candidato que vai abrir e vai começar a fazer as questões sem saber qual é o tema, por exemplo. Todo mundo já abre ali meio desesperado e vai procurar. Uhum. Começar pela redação é bom, mas não já passar a limpo. Se você estiver tranquilo, o importante é começar pela redação, faz o seu rascunho, o seu projeto de texto, vai para suas questões, e aí depois de 1 hora, 1h30, máximo 2, você vai lá e passa a sua redação a limpo. Tá. Porque se você dá um tempo entre o rascunho e o passar a limpo, você mesmo consegue corrigir 30% do seu texto. Legal. Então, numa situação ideal, é você primeiro fazer a redação, deixar o rascunho lá e passar a limpo depois de 1 hora, 2 horas. Uhum. O que os alunos me relatam? Muitas vezes eles começam, ficam nervosos, travam um pouco, vai fazer um pouco de questão, depois você retoma, não tem problema. Mas na situação ideal é tentar já deixar essa redação pronta, parte para suas questões, depois passa limpo, né? Isso vai te ajudar bastante. Eu acredito que não é muito recomendado deixar a redação por último. É claro que é muito particular. Sim. Né? Mas assim, vamos colocar, deu tudo errado, tá faltando tempo. Poxa, na pior das hipóteses, você consegue chutar questões. Sim. Talvez você acerte e pontue. Agora, chutar a redação... Não tem como chutar a redação. Não funciona dessa forma. Deixar para o final, a redação é um erro grave, assim. Melhor começar, no máximo, deixar meio pelo meio, mas o ideal é começar pela redação. Legal, começar pela redação. Até porque você vai estar tão cansado, como você vai raciocinar em torno de um tema? Não, nem é muito cansativo. A redação você tem que trazer ideias suas próprias para argumentar. Então, com a cabeça cansada, então, é muito difícil. Não, e é claro, né? Não existe o certo e o errado. Pode ser que haja alunos que façam muito, muito sucesso deixando a redação por último, mas eu acho que é bastante arriscado. Seria exceção à regra. Muito arriscado. E, professora, se fosse para você
com toda a sua experiência, falar sobre bons hábitos nos dias que antecedem a prova, no dia da prova, para chegar um pouco mais tranquilo e conseguir ter um bom desempenho? Quais são as sugestões que você daria? Tá. Primeiro, é você tentar ficar menos possível nas redes sociais, olhando professores que ficam espetacularizando o Enem. Uhum. Porque eles estão atrás de muitas vezes de muito engajamento. Sim. E ficam deixando os alunos muito ansiosos. Então, tenho certeza que o tema vai ser X, tenho certeza. Quando eu falo assim, não se preocupe com o tema exatamente, mas com o eixo temático, é por isso, para você tranquilizar seu coração. Porque pode ser aquele tema que o professor está falando, como pode não ser. São muitas possibilidades e geralmente não é. Esses discursos muito espetaculares, eles causam mais ansiedade para gerar engajamento e isso prejudica o candidato. Aquilo que gera ansiedade, aquilo que gera medo, geralmente também traz atenção e engajamento, né? Então eles usam dessa... Exato. Isso é, assim, para mim é uma situação bastante complicada, porque a gente vê como os alunos sofrem em relação a sim, isso. Sim. Então, é claro que você pode, sim, ficar lendo redações que você já fez para observar os temas. Pode ser que um desses temas que você fez, ele caia, né? Você ler a respeito de atualidades é interessante. Mas o melhor é você fazer uma leitura e um estudo de repertórios amplos, porque isso vai te acalmando o coração. Um único repertório, como eu falei agora há pouco, ele pode servir para muitos temas. Sim. Então, ler redações bem avaliadas, para você olhar a estrutura. Até as suas próprias, né? Redações que você tirou nota muito boa. Olhar textos e olhar repertório sociocultural, isso te ajuda a refletir sobre vários temas. Isso te tranquiliza. Então, assim, não precisa ficar parado, não quero ver nada. Não. Olha repertório, olha estrutura de texto e isso vai acalmando, entendendo que você consegue fazer qualquer tema ali, né? Sim. Ter a certeza de que, como é o Exame Nacional do Ensino Médio, não haverá nenhum tema ali sobre o qual você não saiba discursar. Porque mesmo que você não conheça o tema, haverá um texto motivador, uma coletânea que vai mostrar para você o que significa aquele tema. Então, tudo o que você precisa saber do tema específico estará na coletânea, no texto motivador. Por isso, chegar lá com um repertório amplo, né? Então, essa reta final é isso. Você estudar os repertórios amplos que você estudou ao longo do caminho, não é? Você olhar a estrutura e fazer reflexões sobre temas possíveis, mas não ficar preocupado em tentar descobrir qual é o tema que vai cair. Certo. Porque todos... E a coletânea vai te ajudar. E a coletânea ela vai te dar isso. Porque entendeu? Muitas vezes vendo de fora, né, no dia do Enem, nós fazemos as portarias, entregamos lá chocolate para os alunos, e aí depois a gente vai esperar os alunos fazerem a prova. E na saída, geralmente, nós também os acompanhamos. Sim. E aí o INEP solta lá qual foi o tema. E quando você lê só o tema, às vezes parece um pouco assustador. Sim. Você fala, caramba, mas baita assunto difícil. Mas o aluno que está fazendo a prova vai ter acesso a essa coletânea. Sim. Que dá um norte, que ajuda. Sim. Legal. Não, olha, vou até te dar um exemplo. Quando caiu a questão do acesso ao cinema, quando saiu para a gente pelo INEP, nas redes sociais, eles colocaram uma foto de cadeirantes, de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, na hora, eu imaginei que na coletânea, no texto motivador, eles colocariam essa falta de acessibilidade, né, para pessoas que tenham alguma deficiência. E não. Então, o meu raciocínio já tinha sido outro. E os alunos, quando fizeram, eles falaram de outra questão de não ter acessibilidade, como a questão financeira, por exemplo. Legal. Porque a coletânea motivou de outra forma. Sim. Então, ele consegue muito fazer. E você falou uma coisa muito importante, Rafa. Se nós assustamos com a frase temática, imagina o candidato ali na hora. Então, gente, esse susto vai acontecer. É normal. É normal. Aí você assusta com a frase temática no primeiro momento, Respira, ou se empolga. Né? Até a empolgação também dá um certo desespero. O ano passado a gente acertou o tema ali na mosca, né? Que legal. Foi muito, muito bacana. Mas o que os alunos me reportaram? Assim, na hora eles ficaram tentando lembrar o que eles tinham escrito. Então, assim, também dá um nervoso, assim, de acertando ou não acertando, ele também fica ali cheio de adrenalina. Aí, respira fundo, circula as palavras importantes e vai lendo a coletânea. Pronto. Aí você vai entender o tema e vai conseguir. Todos os temas, eles são possíveis para o aluno do ensino médio. Então, isso já tem que te tranquilizar. Muito nesse legal. sentido. Muito legal. Nós buscamos desenvolver no Avicena muito as habilidades dos alunos na redação. Então, os alunos contam com aulas em período regular, em que a professora Dai, a professora Renata propõem temas, né, e depois corrigem essas redações para os alunos terem um feedback. Os alunos fazem
muitos simulados ao longo do ano, são pelo menos 6 ciclos Enem. Acreditamos que no ano que vem nós teremos 8 ciclos Enem, cada simulado com uma redação, para que eles tenham mais feedback, porque essa parte é super importante. E, além disso, o Redigir conta com o Colégio Avicena como uma de suas unidades, né? Então, além de desenvolver um excelente trabalho no prédio do centro, também existem turmas no Colégio Avicena de Pira, no Colégio Avicena de Leme, e estamos analisando a possibilidade para talvez o Colégio Avicena de Araras em 2024, né, professora? Vai ser muito bacana, Rafa. Assim, acho que foi uma parceria que deu muito certo, porque a gente tem um pensamento assim, muito parecido nessa questão de trazer uma educação de qualidade para esses jovens. Eu me sinto super feliz aqui dentro, os alunos têm valorizado bastante também, né? E lá em Leme, a gente começou lá, né? É verdade, sim. E tá aqui em Pira também, então assim, é um prazer imenso estar com vocês, inclusive pensando nessas professoras incríveis que vocês têm, né? A Day, a Renata, assim, são complementos maravilhosos. Então, assim, essa ideia de já ter professores muito bons em sala de aula, ainda a gente tá com essa parceria com o Redigir, é algo que só agrega na vida do estudante, assim. E se tudo correr bem, a gente vai estar em Araras. Em Araras também, muito legal, muito legal. Vamos continuar. A ideia do Redigir dentro do Avicena é que é realmente uma unidade do Redigir. Então, assim, alunos que não necessariamente estudam no Avicena podem participar das aulas do Redigir como algo independente do AVE, né? Sim. Então, é aberto a todos. Nós temos alunos de outros colégios que frequentam o Avicena por conta do Redigir, o que é super legal. É muito bom, né? E aí a gente tem esse acolhimento também. Então, assim, é uma unidade do Redigir, o aluno ele pode vir abertamente aqui pro Às vezes mais perto de casa, mais né? perto. A ideia é você ter, né, ajudar na localização. Muitos alunos são de fora também, né, Rafa? Sim, às vezes já ficam aí direto, já podem vir para cá. Então, é muito acolhedor, tanto para o aluno quanto para a galerinha do Redigir. Professor, eu agradeço muito a sua participação, suas dicas. Pessoal que está ouvindo, olha, essa professora fantástica, ouçam com muito carinho, porque vale a pena. Eu que agradeço, Rafa. Muito bom estar aqui com você. Um grande abraço. Abraço.